Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. Tudo começou semanas antes daquela noite fatídica, nos corredores infinitos e silenciosos de um palácio em Dubai, onde o luxo excessivo contrastava com a invisibilidade de quem o mantinha limpo. Helena, uma mulher espanhola de 30 e poucos anos, trabalhava ali como faxineira há quase um ano. Ninguém sabia muito sobre ela. O seu passado era um livro fechado, trancado a 7 chaves atrás de um comportamento sério, discreto e de uma ética de trabalho inabalável. Ela limpava o mármore italiano e polia o ouro das maçanetas com uma dignidade que, ironicamente, irritava alguns dos habitantes da casa. Para o cheque Karim, o dono daquela fortaleza de ostentação, Helena era pouco mais que um móvel. Ele era um homem jovem, herdeiro de uma fortuna incalculável que confundia poder financeiro com superioridade moral. Quando passava por Helena nos corredores, ele nem sequer desviava o olhar. Ela era um obstáculo a ser contornado, uma mancha num cenário perfeito. No entanto, o desprezo silencioso logo se transformou em algo mais vocal. Karim começou a notar que Helena não se encolhia diante da sua presença como os outros servos. Ela baixava a cabeça em sinal de respeito protocolar, sim, mas os seus olhos não demonstravam medo. E isso incomodava-o profundamente. Os únicos aliados de Helena naquela jaula dourada eram Luiz e Mariana, 2 funcionários mexicanos que trabalhavam na cozinha e na manutenção. Eles viam em Helena uma força tranquila. Aquela mulher vale mais do que qualquer um desses ricos presunçosos, murmurava Luiz, sempre que via um convidado do cheque olhar para Helena com desdém ou fazer um comentário rude sobre o seu uniforme simples. Helena, ao ouvir isso, apenas sorria fracamente, continuando a passar a esfregona como se quisesse apagar não só a sujidade do chão, mas também a feiura das atitudes ao seu redor. A situação agravou-se numa tarde quente, quando Karim entrou na cozinha e encontrou Helena a conversar em espanhol com Luiz. O cheque parou, observando-a com um sorriso de escárnio. Virou-se para o seu assistente pessoal e disse, em árabe, com a certeza absoluta da impunidade: olha para ela, tão séria, tão compenetrada a limpar a minha sujidade. É uma pena que seja tão limitada. Aposto que nem sequer entende a diferença entre servir e existir. É apenas uma ferramenta que respira. Luiz, que não entendia a língua, sentiu o tom insultuoso e cerrou os punhos, o rosto a corar de raiva. Mas Helena, que estava de costas, congelou por um milésimo de segundo. As suas mãos apertaram o cabo da vassoura com força, os nós dos dedos ficando brancos. Mas ela não se virou, não disse nada. Apenas Luiz notou a tensão nos ombros dela. Não vale a pena, Luiz, sussurrou ela em espanhol, depois de o cheque sair a rir. Deixa estar. Mas ele insultou-te, Helena. Eu senti, protestou Luiz. Eu sei, respondeu ela com uma calma enigmática. Mas o tempo dele vai chegar. Ninguém sabia, mas Helena carregava um segredo. O seu silêncio não era de submissão, era de espera. E o cheque Karim, na sua arrogância cegante, estava prestes a cometer o erro de convidar a ferramenta para o palco principal, sem saber que ela dominava o roteiro melhor do que ele. A tensão no palácio atingiu o seu ponto de ebulição na semana seguinte, quando o cheque Karim decidiu organizar um jantar exclusivo para diplomatas e parceiros de negócios vindos de várias partes do Golfo. A ordem que ele deu ao chefe dos empregados foi específica e cruel. Ele queria que Helena fosse a encarregada de limpar o salão principal durante o aperitivo, antes de o jantar ser servido. Não havia necessidade logística para aquilo. O chão estava imaculado. Era, puramente, um teatro de poder. Ele queria exibi-la. Queria mostrar aos seus amigos a sua serva europeia, a trabalhar aos seus pés enquanto eles discutiam o destino de milhões. Luiz tentou intervir. Arriscando o próprio emprego, procurou o cheque nos seus aposentos. Senhor, com todo o respeito, não é necessário expor a Helena dessa forma. A Mariana pode fazer a limpeza mais tarde, ou podemos fazer isso antes de os convidados chegarem.
Karim olhou para Luiz com a frieza de um réptil. Tu és pago para cozinhar e obedecer, não para pensar. Faz o que eu digo, quero aquela mulher lá. Será divertido ver o contraste. Naquela noite, o salão estava deslumbrante. Lustres de cristal gigantescos projetavam uma luz dourada sobre as tapeçarias persas e os convidados vestidos com as suas melhores roupas tradicionais e ternos ocidentais. O cheiro de oude, açafrão e charutos caros preenchia o ar. E no meio daquela opulência, entrou Helena. Vestia o seu uniforme cinzento, segurando um balde e uma esfregona. Ela parecia pequena diante da grandiosidade da sala, mas a sua postura era ereta. Luiz, espreitando pela porta de serviço com o coração na boca, viu-a entrar. Se não quiseres fazer isto, eu entro lá e faço um escândalo, sussurrou ele para ela antes de ela cruzar o umbral. Não, Luiz, disse Helena, com um brilho estranho nos olhos. Eu já passei por coisas piores. Além disso, a aula está prestes a começar. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Enquanto Helena passava o pano no mármore, as conversas não pararam, mas os olhares desviaram-se para ela. Karim, segurando uma taça de bebida sem álcool, riu alto e apontou para ela. Começou a falar em árabe com os seus convidados, num dialeto rápido e complexo, certo de que estava protegido pela barreira da língua. Aí a tem, disse Karim, a voz a ecoar. A nova aquisição espanhola. Bonita, não é? Mas totalmente vazia. Uma criatura simples, feita para o trabalho braçal. Olhem como ela esfrega. É quase hipnótico ver alguém cujo único propósito na vida é limpar o chão por onde caminhamos. As risadas encheram a sala. Eram risos cruéis, de homens que se sentiam intocáveis. Mariana, que estava a servir bebidas, sentiu as lágrimas a picarem os olhos. Como é que eles podem ser assim? Sussurrou ela para si mesma. Helena continuou o seu movimento rítmico, esquerda, direita, esquerda, direita. Mas por dentro, a contagem regressiva tinha chegado ao zero. Karim, sentindo-se o rei do mundo, fez um gesto teatral, chamando-a como se chamasse um cão. Vem cá, mulher. Limpa aqui perto das minhas botas. Deixei cair um pouco de cinza. Quero que eles vejam como és obediente. Foi nesse momento que o som da esfregona parou. Helena largou o objeto dentro do balde com um baque seco. O som, embora pequeno, pareceu cortar a sala. Ela endireitou as costas, limpou as mãos no avental e levantou a cabeça. Não havia medo. Não havia vergonha. Havia apenas uma determinação feroz que fez o sorriso de Karim vacilar por uma fração de segundo. Ela começou a caminhar em direção a ele, não como uma serva, mas como uma igual. O silêncio desceu sobre o salão como um manto pesado. Não foi um silêncio pedido, mas imposto pela mudança súbita na atmosfera. Helena parou a exatamente 1 metro do cheque Karim. Ele ainda mantinha o sorriso arrogante, esperando que ela se ajoelhasse ou pedisse desculpas pela demora. Os convidados observavam com curiosidade mórbida, antecipando mais uma humilhação da pobre mulher estrangeira. Luiz e Mariana, na porta, prenderam a respiração, sentindo que o ar estava carregado de eletricidade estática. Helena inspirou profundamente, olhou nos olhos de Karim e, quando abriu a boca, o mundo daquele palácio virou de cabeça para baixo. É isso que pensa verdadeiramente dos seres humanos que o servem, cheque Karim. A frase não foi dita em espanhol, nem em inglês. Foi dita num árabe clássico, puro, com uma dicção e uma gramática tão perfeitas que poderiam pertencer a um poeta ou a um diplomata de alto nível. O som daquela língua a sair da boca da faxineira espanhola foi como um trovão num céu limpo. Karim recuou meio passo, fisicamente atingido pelo choque. A taça na sua mão tremeu. Os convidados arregalaram os olhos, os murmúrios cessaram instantaneamente. Era impossível. Aquela mulher simples e vazia estava a falar a língua deles melhor do que muitos deles. Como te atreves? Gaguejou Karim, tentando recuperar a compostura, mas a sua voz falhou.
A autoridade tinha sido despida. Helena não lhe deu tempo para se recompor. Continuou elevando a voz apenas o suficiente para que cada canto do salão a ouvisse claramente. Há meses que limpo o seu chão e ouço a sua voz. Ouço cada insulto, cada piada cruel, cada vez que me chama de coisa ou ferramenta, crente de que a minha ignorância é o seu escudo. Mas a ignorância, cheque, não é minha, é sua. Cala-te! Tentou gritar Karim, o rosto vermelho de vergonha e fúria. Quem pensas que és? Eu atrevo-me porque já não tenho medo, respondeu Helena, cortando-o com uma calma letal. Atrevo-me porque o respeito não é um presente que o senhor possa dar ou tirar com o seu dinheiro. Eu vim para este país trabalhar honestamente. Não pedi privilégios, pedi apenas dignidade. E o senhor, com todo o seu ouro e os seus palácios, mostrou ser o homem mais pobre desta sala. Os convidados começaram a olhar para o chão ou a trocar olhares desconfortáveis. Um dos homens mais velhos, um parceiro comercial importante de Karim, colocou o copo na mesa e cruzou os braços, olhando para Helena com um novo respeito. A dinâmica de poder tinha mudado completamente. Karim olhou em volta procurando apoio, mas encontrou apenas julgamento. A sua crueldade, antes vista como uma excentricidade de rico, agora parecia mesquinha e patética diante da eloquência daquela mulher. Achas que falar a minha língua te faz igual a mim? Sibilou Karim, desesperado para feri-la de volta. Não, respondeu Helena com um leve sorriso triste. Não me faz igual. Faz-me livre. Porque a verdade é que um líder que precisa de humilhar os seus servos para se sentir grande não é um líder. É apenas um tirano inseguro. E as pessoas só o seguem por medo, nunca por lealdade. Aquela foi a estocada final. Luiz, na porta, sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Mariana estava a sorrir abertamente. Helena tinha acabado de verbalizar tudo o que eles tinham engolido durante anos. Ela tinha dado voz aos invisíveis. Karim abriu a boca para responder, para gritar, para mandar prendê-la, mas não saiu nada. Ele estava derrotado no seu próprio jogo, na sua própria casa, na sua própria língua. O confronto no salão deixou um rastro de destroços emocionais. Karim, o intocável cheque, estava parado no centro do tapete persa, isolado. A sua aura de poder tinha evaporado, substituída pela imagem de um menino mimado que foi repreendido em público. Ele tentou recuperar o controle, apontando um dedo trêmulo para a porta. Se queres ir embora, então vai, gritou ele, a voz rouca e quebrada. Desaparece da minha vista. Estás despedida. Não preciso de gente como tu aqui. Helena olhou para ele uma última vez. Não havia ódio no seu olhar, apenas uma compaixão distante, como quem olha para alguém que nunca vai entender o que realmente importa na vida. Não preciso que me expulse, senhor, disse ela suavemente. Eu vou-me embora porque entendi que servir não é a mesma coisa que submeter-se. E porque o meu valor não depende da sua aprovação, nem do seu dinheiro. Ela desamarrou o avental cinzento, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sobre uma cadeira de veludo dourado. Foi um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Ela estava a deixar para trás o papel que ele lhe tinha imposto. Adeus, disse ela em árabe, virando as costas. Quando Helena começou a caminhar em direção à saída, algo extraordinário aconteceu. Luiz e Mariana, sem precisarem de trocar uma palavra, saíram dos seus postos. Luiz tirou o chapéu de cozinheiro e atirou-o para o balcão. Mariana deixou a bandeja de bebidas numa mesa lateral. Eles caminharam até Helena, ladeando-a como uma guarda de honra. Não vai sozinha, disse Luiz, a voz firme. Aqui não resta nada que valha mais do que a nossa dignidade. Ao verem isto, outros funcionários, o jardineiro que observava do terraço, os outros ajudantes de cozinha, começaram a juntar-se. Um a um, silenciosamente, decidiram que aquela era a linha que não podiam deixar de cruzar. O palácio de Karim, antes cheio de servos obedientes, estava a esvaziar-se. Karim ficou a ver a procissão sair. Os convidados começaram a murmurar, alguns pegando nos seus pertences para sair também, desconfortáveis com a vergonha alheia que pairava no ar. O cheque ficou sozinho na sua sala dourada, rodeado de riqueza, mas absolutamente vazio de respeito.
Ele percebeu tarde demais que o dinheiro podia comprar o trabalho das pessoas, mas nunca a sua lealdade. Do lado de fora, a noite do deserto estava fresca. O ar parecia mais leve, mais doce. Helena parou no portão principal e olhou para o céu estrelado. Luiz aproximou-se dela. Helena, eu nunca vi nada assim. Onde aprendeste a falar daquela maneira? Quem és tu, afinal? Helena sorriu, um sorriso verdadeiro e aberto que iluminou o seu rosto cansado. Fui tradutora nas Nações Unidas durante 10 anos, Luiz, antes de a vida dar muitas voltas e eu perder tudo. Mas hoje lembrei-me de que perdi os bens, não a essência. Às vezes, só precisamos de lembrar quem somos para que os outros vejam o que sempre esteve lá. O grupo afastou-se do palácio, caminhando pela estrada escura, sem saberem exatamente para onde iriam ou como pagariam as contas no dia seguinte. Mas, naquele momento, ninguém sentia medo. Sentiam uma força nova a queimar no peito, a certeza de que tinham recuperado algo que o cheque nunca poderia comprar. Helena tinha perdido um emprego, sim, mas tinha recuperado a sua voz. E como ela provou naquela noite, uma voz com dignidade fala mais alto do que qualquer fortuna.